construiu aqui uma nova história. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Salve a igreja, paz do Senhor Jesus. Fica de pé comigo essa noite. Motivo de alegria poder estar aqui essa noite com vocês, um pouco debilitado na minha saúde. Aleluia. Mandei mensagem para o pastor e ele tem propriedade para falar sobre isso. Ele disse que era para mim vir. Ontem eu falei, pastor, não estou bem. Ele venha, que Deus vai te dar vitória. Nosso pastor, ele é um guerreiro, passa por um momento difícil na área da sua saúde, mas Deus, como sempre, tem dado a vitória. Fico feliz de ver alguns rostos conhecidos aqui. Meu amigo Robert, meu irmão Lucas. Fico feliz por você estar aqui essa noite. Vamos lá, me dá 15 minutos da tua atenção. Nós iremos para a nossa casa, para a honra e glória de Deus. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Aleluia. Seu capítulo 1, verso de número 20 e 21. Epístola do apóstolo Paulo, versículo 20 e 21. Vamos estar indo para ganhar tempo. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Não sente ainda? Quero parafrasear junto com esse texto outra passagem que se encontra no livro de Atos, no seu capítulo 7, seu verso 58 ao 60. Atos capítulo 7, versos 58 e 60 a 60. E expulsando da cidade o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu, e você senta dando glória a Deus. Irmão, rapidamente, nós vamos falar agora a história de um homem que foi simplesmente o maior implantador de igreja. Um homem que dos 66 livros da Bíblia escreveu 13. Um homem que era um erudito, um poliglota. Um homem que viajava o mundo todo pregando a palavra de Deus. Mas nem sempre foi assim. Para nós conhecermos um pouco da história desse homem chamado Paulo, aleluia, que antes se chamava Saulo de Tarso. Na verdade, o nome Saulo na língua portuguesa ele só existe aqui, porque lá onde Paulo, aleluia, nasceu e viveu, o seu nome se chamava Saul de Tarso. E esse homem, aleluia, ele começa a sua caminhada de forma diferente. A sua primeira aparição na Bíblia apareceu nesse último texto que nós acabamos de ler aqui. Um homem cheio do Espírito Santo pregava a palavra de Deus, aleluia, contra homens que se achavam demais, homens que na verdade tinham tudo para proclamar o Evangelho de Deus, mas pela sua dureza no coração rejeitaram. Como está escrito no livro de Atos, Deus ele veio para os construtores como uma pedra perfeita, mas foi rejeitada, aleluia, e assim abrindo a oportunidade para o gentil. Se eu tivesse que colocar um tema para essa pregação, eu colocaria o apóstolo Paulo como pregador dos gentios, porque o judeu se limitava a pregar dentro da Judéia, de toda Israel. Aí chega um homem, aleluia, com muita coragem e loucura, cheio do Espírito Santo, e passa a pregar para os gentios. E a sua primeira aparição não foi de uma forma muito boa, porque um homem de Deus acabara de ser morto por pregar a verdade. Estevão estava batendo de frente com aquela cúpula, aleluia, dos fariseus, dos escribas, doutores da lei, aleluia, que como eu falei aqui, tinha tudo para dar certo, mas endurecia o seu coração, porque quando via homens humildes pregar a palavra de Deus, não aceitava, aleluia, que eram homens que não se vestiam bem, homens que não tinham poder aquisitivo alto, homens que não tinham, aleluia, o tom da pele a qual eles desejavam, mas quando abria a boca, saía algo diferente, porque eram homens cheios do Espírito de Deus. Estevão agora está debatendo com esses homens, está pregando a verdade, está dizendo: olha, desde a época de Moisés, dos antepassados, vocês guardam a lei, vocês sabem tudo, aleluia, mas se vocês não pregam o que vocês vivem, aleluia, logo vocês se tornam hipócritas. Se a palavra que vos prego aqui em cima é uma palavra que eu não vivo, logo isso se torna uma hipocrisia. E esses homens estavam se enfurecendo, rangendo seus dentes, aleluia, querendo
achar algo, aleluia, na lei de Moisés para poder matar esse homem. Só que eles não achavam nada, aleluia. Mas o estopim da coisa foi quando Estevão olhou para eles e disse: olha, o Espírito Santo de Deus não habita em templos construídos por mãos de homens. Aleluia. Entenda uma coisa, essa igreja aqui, quando ela acaba o culto, quando nós vamos para a nossa casa e não fica ninguém aqui dentro, é apenas um tempo. Mas quando chega um obreiro, aleluia, para abrir a igreja, para iniciar o culto, aleluia, limpando as cadeiras, lavando o banheiro, aí sim o Espírito Santo de Deus, ele entra e habita aqui. Mas essa verdade doía muito ao coração desse homem, porque ele achava, por ter um templo bonito, formoso, aleluia, simplesmente o Espírito Santo de Deus habitava ali, aleluia. Mas a verdade é que Estevão estava certo, aleluia, e por isso ele foi morto, apedrejado, aleluia, de uma maneira que aos olhos humanos foi uma morte tão terrível. Mas para Estevão, aleluia, quando ele estava morrendo, ele fintou os seus olhos no céu e viu algo que eu e você nunca vimos na nossa vida. Mas eu tenho certeza que um dia nós viremos ver o que Estevão viu. Aleluia. Estevão está sendo morto por falar a verdade. Pessoas estão matando Estevão porque ele simplesmente pregou o amor. E ainda que o amor seja pregado de forma diferente, aleluia, do que nós aprendemos aí fora. Porque o amor lá de fora é algo que te enche o teu ego, mas te leva para o inferno. E o amor da palavra de Deus muitas das vezes te constrange, mas te caminha para a salvação eterna. Aleluia. Estevão olha para o céu e vai repetir o que Jesus disse na cruz do Calvário: Pai, se possível for, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Aleluia. Dá glória a Deus. Só que interessante, quando as pessoas que estavam apedrejando Estevão despojaram as suas capas ao pé de um homem chamado Saulo. E aqui começa a primeira aparição de um homem que para mim, aleluia, é o maior implantador de igrejas, aleluia, no Novo Testamento. Na verdade, na Bíblia toda. Porque esse homem, aleluia, ele não é qualquer um homem. A sua família tendo muito poder aquisitivo. Ele foi instruído pelo Gamaliel. E a escola do professor Gamaliel não bastava somente ter dinheiro para poder entrar nessa escola. Você teria que ser um jovem bem dotado, aleluia, de inteligência. Você precisava ter dinheiro e ser muito inteligente. Percebe-se aqui que não era qualquer jovem, era um jovem muito inteligente, por origem judaica e também sendo fariseu, e tendo também, aleluia, cidadania romana. Paulo tinha tudo que Deus precisava para alcançar os gentios, aleluia. Mas como Deus vai usar esse homem se ele joga no time errado? Se ele está no meio da cúpula, aleluia, dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei? Mas Deus tinha um plano, e o nosso Deus, ele é tão perfeito no seu plano, na sua maneira de agir. Porque se você parar para pensar aonde você estava, aleluia, quando você não era convertido, você vai ter certeza que Deus tinha um plano na tua vida. Eu posso falar por mim, eu sei que hoje, nesse domingo, há alguns anos atrás, cerca de 7, 8 anos atrás, antes da minha conversão, eu estaria em alguma favela do Rio de Janeiro, me drogando, fazendo a vontade de Satanás, aleluia. É por isso que o espanto de Ananias, quando Deus chega para Ananias e fala: olha, vai até a rua chamada direita. Ele deu os endereços tal, as características do homem. E quando Deus fala o nome do nome de quem seria ungido, Ananias para, analisa e pensa: Senhor, mas não é esse o perseguidor? Mas não é esse que mata, que persegue, aleluia, que quer acabar até então com a seita chamada o caminho, aleluia. É porque Ananias sabia, aleluia, que esse homem era um homem ruim, aleluia. Mas Deus tem todo o poder nos céus e na terra, Deus vê o futuro. É bem verdade, é que quando Ananias enche o chifre de azeite e vai até a rua direita, se você prestar atenção no livro de Atos, Paulo já estava orando 3 dias e 3 noites sem se alimentar, porque ele teve uma visão que o homem iria ungir ele, aleluia. E ali começou a história dos homens mais influentes da Bíblia. Paulo agora, Saulo, aleluia, por ser perseguidor do cristão, aleluia, ele vai até a guarda pretoriana. Ele vai pedir carta, permissões para poder matar, assolar e perseguir aqueles que proclamavam uma seita até então chamada o Caminho, porque era assim que o líder daquela seita na época se intitulava: o caminho, a verdade e a vida. Para nós hoje em dia se chama cristianismo, mas naquele tempo era o caminho. E Saulo agora vai a caminho de Damasco, querendo matar, prender, açoitar. Só que o interessante nessa passagem, que na conversão de Paulo, lá no livro de Atos 9, seu versículo de 3 a 7, vai dizer que quando uma voz se apresenta para Paulo, o clarão que aparece na frente dele, aleluia, só ele estava vendo, mas quem estava com ele estava ouvindo, aleluia. Então percebe-se aqui que quando Saulo acaba de se converter,
Quem estava com ele na guarda pretoriana não estava vendo, mas estava ouvindo. E Deus permitiu ouvir por um motivo, aleluia. Sabe qual é esse motivo? Era para que eles pudessem voltar lá atrás e dizer: olha, Saulo estava até querendo matar, Saulo estava até querendo perseguir, mas uma voz se encontrou com ele a caminho de Damasco, aleluia. O que essa voz dizia, pastor Rafael? Essa voz dizia assim: olha, Saulo, Saulo, porque tu me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões, aleluia. O significado dessa palavra é o mesmo que nós vamos encarecer nos dias de hoje. É a pessoa dar murro e ponta de faca, não tem como, vai se machucar, vai se ferir. Não tem como parar a igreja do Senhor, aleluia. Saulo queria parar algo que não tinha como fazer, aleluia, porque Deus, ele desce na terra, se faz carne, enfrenta dores terríveis na cruz do Calvário por um motivo: amar a mim e a você. Será que um mísero ser humano, aleluia, com a sua vida contada, teria essa tal, aleluia, coragem para poder parar a igreja do Senhor? Saulo tinha duas opções: ou ele rejeitava essa voz, aleluia, e sofria eternamente, ou ele aceitava, aleluia, e fazia parte do time de Jesus. E graças a Deus ele aceitou, aleluia. Ananias veio ungir, e ali começa o homem, aleluia, que veio para pregar com toda a sua autoridade, porque era um homem que falava vários idiomas, um homem muito bem estudado, um homem, aleluia, que tinha um poder aquisitivo alto, um homem que vinha de uma família tradicional, Saulo de Tarso, aleluia. E ele vai escrever uma das coisas mais lindas, porque ele foi o pregador do gentil, ele foi um homem que fez várias viagens missionárias. Mas ele escreve na carta, se não me engano, a Timóteo, que na sua primeira passagem ninguém o assistiu. Isso ele falava com um tom de tristeza, porque ele foi um homem que pregou para muita gente, aleluia. E no seu primeiro julgamento, ninguém teve a coragem de ir lá, aleluia, defender Paulo. Mas mais abaixo ele vai dizer: olha, ainda que ninguém veio me defender, o justo juiz me defendeu, aleluia. Eu fico pensando, eu falei aqui que eu não estava muito bem de saúde, com resfriado, aleluia. Muitas das vezes nós colocamos empecilhos para vir para a casa de Deus. Esses bancos, essas cadeiras para estar cheia. Está certo que pessoas não veio porque mais cedo estavam fazendo a obra de Deus, mas muito não veio também por causa do tempo, da chuva, aleluia. Mas se você pegar a história desse homem, eu poderia citar vários. Lá em Hebreus aparece na galeria dos heróis da fé vários homens que venceram através da fé. Mas eu vou citar em si o apóstolo Paulo, que era um homem que tinha um poder aquisitivo alto, um homem que viajava o mundo todo, um homem poliglota, erudito, aleluia, um influente, pregador, missionário, evangelista, aleluia, um homem que era um homem, aleluia, formado por Deus. Ele, quando levanta a sua mão para Jesus Cristo, aleluia, ele perde tudo: a sua liberdade, o seu dinheiro, aleluia, o carinho dos seus amigos de infância da escola. Por quê? Por ele ser formado na escola de Gamaliel, todos aqueles acreditavam, aleluia, que Jesus era uma seita. Agora, quando ele vê Paulo pregando de uma forma diferente, porque Paulo queria parar, Paulo queria matar a igreja do Senhor, e agora muda radicalmente. Paulo está pregando o nome de Jesus. Ele se vive num dilema, porque os seus amigos agora querem o matar, e os cristãos, aleluia, que servem a Jesus, estão com desconfiança do apóstolo Paulo. Não era esse que pregava contra a gente, e agora está do nosso lado. E muitas das vezes é assim na minha e na tua vida. Pessoas vão olhar para mim e para você e vai falar: olha, não era esse que fazia, não era esse que fumava, roubava, traficava, não era essa que prostituía, aleluia, mas agora está na presença de Deus, aleluia. E se você olhar, Deus, ele gosta de pessoas assim. Deus escolhe pessoas assim porque o coração é puro e é verdadeiro. Eu posso falar um pouco do meu testemunho. Fui nascido e criado no Evangelho. Pastor Rafael me conhece desde o meu nascimento. Com 13 anos eu escolhi viver as coisas do mundo. Com 13 anos eu conheci, aleluia, o cigarro, a bebida, a droga, a prostituição. Porque eu escolhi viver isso. Tendo um berço evangélico, aleluia, toda a minha família cristã, eu escolhi fazer a vontade do diabo. E lá se foram 9 anos nesse mundo. E no dia 3 de março de 2018, aleluia, estava eu sentado no meu portão, acompanhado do meu amigo. Nós estávamos ali a ponto de se drogarmos, aleluia, até o amanhecer. Só que não tinha, aleluia, o principal, que era a droga. E nós decidimos meio que numa sorte de um ir buscar a droga, enquanto o outro esperava no portão.
E a mão de Deus, aleluia, me escolheu para buscar. E cerca de 2 minutos, quando eu virei a esquina, aleluia, eu escutei 5 disparos. Quando eu volto para trás, eu vejo o rapaz correndo e vejo meu amigo caído no portão da minha mãe, alvejado com 5 tiros, aleluia. Eu olho para o meu amigo no chão e eu não consigo acreditar naquilo que eu estava vendo na minha frente. Um amigo criado comigo, aleluia, que cresceu ao meu lado, jogávamos bola junto, aleluia, frequentávamos na mesma escola, estava morto no portão da minha mãe. Sabe qual é o mais lindo de pensar? Que muitos anos atrás, aleluia, eu estava numa fase tão rebelde da minha vida, que eu tenho uma tia que é missionária lá em Minas Gerais. Ela vai fazer uma ligação para minha tia e vai falar: olha, eu quero falar com o filho da Zaninha, o Mateus, porque Deus tem um recado para ele. E você sabe quando um homem, aleluia, está naquela fase da adolescência, ele não tem ouvido para nada. Ela me liga, eu vou lá em cima e falo com a minha tia, e ela fala para mim: olha, haverá um assassinato no portão da tua mãe, e Deus irá te guardar nesse momento, aleluia. E eu desço debochando, aleluia, porque eu não acreditava, aleluia, naquilo que ela estava falando para mim. Na verdade, lógica, por eu debochar, por eu não acreditar, eu que teria que ser morto, aleluia. Mas a prova é a Deus a me guardar naquele momento, aleluia. E se você acha que eu aceitei Jesus naquele momento, não aceitei. Foi só um fogo de palha, com medo eu fui para a igreja, aleluia. Um culto só, falei com Jesus, bastou acabar o culto, voltei a fazer tudo que eu fazia. Era Deus querendo me resgatar, mas eu não estava abrindo meu coração, aleluia. Se o apóstolo Paulo não abre o seu coração, Deus não iria entrar. Como está escrito, estou à porta batendo. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você, aleluia. Eu não abri meu coração por nada. Eu sou um homem hoje de 1,84 m, peso quase 90 quilos, mas na época eu pesava 52 quilos. Eu era bem magro. Pastor Rafael estava até comentando isso sobre esses dias, porque com 19 anos eu conhecia a cocaína, aleluia. E a vida estava tão sem graça para mim, que eu perdi muitos amigos, muitos estavam presos, aleluia, que eu decidi dar fim na minha própria vida. No dia 16 de maio de 2020, eu comprei uma quantidade de droga muito alta. Falei: olha, hoje eu acabo com a minha vida. Mas como está escrito, os planos de Deus são maiores do que o nosso. E eu lembro que nesses momentos que eu caía na realidade, porque eu vivi uma vida que realmente eu não sonhava. Eu fui nascido e criado no Evangelho, eu sempre soube tocar os instrumentos. Sonhava em ver os grandes homens que casavam com uma mulher só, ficavam a vida toda com uma mulher só, aleluia, se tornavam pastores, líderes. E eu, quando criança, almejava isso, mas o diabo ofuscou de tal maneira, aleluia, que eu nunca mais imaginei viver isso. Só que, ao mesmo ponto que eu queria tirar minha própria vida, Deus me trazia à memória aquilo que poderia me dar esperança. No ano de 2020 eu comecei a imaginar, na época que eu tocava bateria, que eu tocava pandeiro, que eu pregava ainda como criança, aleluia, Deus trazia esse sentimento para dentro de mim. E certa vez eu peguei todas as minhas drogas, tudo que eu tinha, joguei no bueiro na frente da minha casa, dobrei meu joelho e aceitei Jesus, aleluia. Só que no outro dia eu voltava a fazer tudo de novo. Nós sabemos que o diabo não tem o poder que Jesus tem, aleluia, que é a onisciência, de saber tudo o que vai acontecer lá no futuro e tudo o que aconteceu na eternidade passada. E o que ele vai fazendo? Ele vai montando um quebra-cabeça. A partir do momento que ele veio dobrando o joelho, aleluia, trazendo à memória aquilo que poderia me dar esperança, ele queria me parar de qualquer forma, porque ele viu que eu me lembrei de como está no Santos do Santo, aleluia. E todo dia começava com alegria. O primeiro uso da droga era uma alegria, mas chegava às 6, 7, 8, 9 da manhã, eu não conseguia dormir, batia depressão e eu queria tirar minha própria vida. E assim ficou nessa luta até o dia 16 de maio, o dia que realmente eu morri, eu perdi a minha vida. O meu coração parou. Eu só consegui escutar 2 vozes. Do lado, meu irmão que era um ímpio, pedindo: Senhor, não deixe meu irmão morrer. Mas só que Deus não ia ouvir ele porque ele era um ímpio. Mas tinha alguém do meu lado, que foi a única da família, que nunca se desviou do caminho do Senhor. A minha irmã, 17 anos de idade, proclamava uma palavra que eu nunca mais vou me esquecer: Senhor, não deixa o meu irmão morrer na minha frente. E ela foi mais ousada ainda: Senhor, eu não aceito te servir a vida toda para ver o meu irmão morrer no meu braço. Dá mais uma chance a ele, aleluia. E eu, no meu subconsciente, com o meu coração parado, eu comecei a repetir aquilo que a minha irmã falava: Senhor, se for da tua vontade, me dá mais uma chance, aleluia. Lá pela madrugada, quase amanhecendo, eu consigo acordar, muitas pessoas em cima de mim, eu não tendo muita visão do que tinha acontecido. Eu olhei para minha irmã e agradeci, porque Deus havia me resgatado. E ali eu levantei a mão. E aqui eu me encontro quase 6 anos sem usar cocaína, aleluia, sem fumar, sem roubar, sem traficar, aleluia.
Lembra aqui que eu falei que os planos de Deus são maiores do que o nosso? Eu só queria voltar a tocar bateria, ter um pandeiro. No passado eu tinha um relacionamento, eu perdi um filho e eu fiquei totalmente abalado. E eu achei que eu nunca mais conseguiria ser pai. Aleluia. E eu conheci essa minha esposa, que é a mulher mais linda que eu já vi na minha vida, Diaconisa Miriam. Aleluia. Me chamaram de louco porque eu conheci ela e com 6 meses eu noivei. Com 10 para 11 meses nós casamos. Estamos aqui, temos 2 filhas, nossa casa é própria, aleluia. Porque nós acreditamos no plano do Senhor na nossa vida. Olharam para mim e falaram: olha, você vai casar com 22 anos para 23, tão novo, acabou de conhecer essa menina. Eu falei: eu vou casar, porque eu acredito no que Deus tem na minha vida, aleluia. Irmão, Deus ele tem um projeto para cada um, esse projeto se chama família. E tudo aquilo que é da vontade de Deus, o diabo ele vem na contramão querendo destruir, aleluia. É por isso que você vê fora pessoas se divorciando como se fosse normal, aleluia. A verdade é que o diabo ele quer destruir, ele quer parar aquilo que Deus criou. E eu já estou caminhando para o fim. Eu poderia ficar falando do meu testemunho até amanhã, da vida do apóstolo Paulo, mas a verdade é que se você vive um evangelho só de flores, só vitória, desculpa falar para você, você não é cristão. Quer conhecer o evangelho, aleluia? Eu vou te explicar a caminhada desses poucos 6 anos. No começo é tudo certo, é um amor, é uma beleza, aleluia. Mas no meio do percurso tem altos e baixos. Eu posso te dizer, tem mais baixo do que alto, aleluia. Eu era o tipo de pessoa, o pastor Rafael sabe, que uma dor de cabeça me parava, eu não ia para a igreja. Mas eu chego na DEFAC, eu vejo um pastor que já teve um infarto, já venceu um câncer, aleluia, que está na luta e já venceu, mas esse que eu tenho fé também, aleluia. Como uma dor de cabeça pode me parar, como um resfriado pode me parar, porque esse homem aqui, chamado apóstolo Paulo, aleluia, ele terminou a sua vida dentro de uma prisão, aleluia, num ambiente escuro, com ratos, com frio, aleluia, sem ninguém, sem nenhum cobertor para se cobrir. O homem, aleluia, que foi levado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis. O significado da palavra inefável é coisas que não tem como descrever com palavras. Ele poderia guardar para si, mas ele escolheu. Se você reparar em toda a noite de Santa Ceia, o pastor vai recitar algo, porque eu recebi do Senhor, isso vos dou. Sabe quem escreveu isso? Foi o apóstolo Paulo, aleluia. Ele recebeu tanta coisa, porque pela sua adversidade, por tudo que ele estava passando, ele poderia guardar para ele e dizer: olha, eu estou sofrendo por proclamar Jesus, eu não quero falar com ninguém, eu quero ficar do meu lado sozinho, triste e cabisbaixo. Será que foi isso que ele fez? Não. Ele pega uma pena, um papel e começa a escrever, aleluia, essas cartas maravilhosas que nos ajudam até o dia de hoje. Qual é a sua desculpa? Porque esse homem estava preso e condenado à morte, e mesmo assim ele escolheu compartilhar aquilo que Deus revelou para ele, aleluia. Ele poderia falar: Senhor, mas eu viajava o mundo todo, eu tinha minha família ao meu lado, eu tinha meus amigos de infância, eu sou um homem bem estudado, Senhor. Será que vale a pena eu estar aqui preso, condenado à morte, por proclamar o teu nome? Ele poderia falar isso para Jesus, automaticamente ele ia perder a sua salvação, aleluia. Mas ele escreve algo que me chama muita atenção, lá em 2 Timóteo, se eu não me engano, no seu capítulo 4, ele vai escrever que eu já estou pronto, porque o tempo da minha partida já está vindo. Eu estou pronto para ser oferecido como libação. Desde agora está me guardada a coroa da justiça, que o justo juiz naquele grande dia irá me dar. Eu combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Esse homem ele era açoitado dia, tarde e noite pelo soldado da guarda pretoriana, e ele tinha esperança de sair da cadeia, mas a caminho da sua morte ele vai escrever isso. Imagina os soldados romanos olhando para ele: olha, você não é o apóstolo Paulo? Pede a Deus para te livrar dessa morte. Porque a verdade é que a raiva desses homens era tão grande que eles queriam esculachar o apóstolo Paulo de qualquer maneira. Eles queriam dar a pior morte para o apóstolo Paulo, mas por ele ser cidadão romano, ele não poderia morrer como Jesus crucificado, aleluia. Ele teve uma morte de decapitação, e ele escreve isso a caminho da sua morte. Imagina a fé desse homem, aleluia, que sabia que o seu galardão ele não era terreno, ele era celestial, aleluia. Se eu fosse fazer igual tem no dia de hoje, uma trade com a vida do apóstolo Paulo, igual existe aí no Instagram, se eu já fiz isso, ok, se eu não já fiz aquilo, ok. O apóstolo Paulo foi açoitado,
foi apedrejado, aleluia, lutou com as férias em Atenas. O apóstolo Paulo, aleluia, ele foi rejeitado por onde passou, por onde ele pregou o evangelho, em Filipos, na Galácia, Tessalônica, aleluia, em todas as igrejas que ele pregou, ele foi expulso da cidade. Mas ele pregou e essas igrejas foram constituídas, porque quando 100 pessoas não ouviam a palavra, um escutava, aleluia, e isso já era o suficiente. Como está escrito, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, aleluia. Ele era expulso de cada cidade que ele ia, mas a cada 1, 2 ou 3 que escutava a palavra de Deus, constituía a igreja ali. E esse foi o homem pregador do gentil, aleluia, que morreu acreditando, aleluia, que a sua caminhada não foi em vão. Enquanto os muitos queriam ficar na sua área de conforto, na sua área de comodismo, pregando só por Israel, ele escolheu compartilhar o nome de Jesus, aleluia, até os confins da terra. A quem está lá fora e olha para a história do apóstolo Paulo e fala, olha, pregou, falou do amor de Jesus e perdeu a sua vida. Na verdade quem fala isso não entende que o cristão quando morre, aleluia, ele não perde a sua vida, ele apenas dorme, aleluia. Quem morre quando perde a vida são os ímpios, que irá sofrer eternamente. Mas o apóstolo Paulo não, ele vive ao lado de Deus para sempre. Eu encerro essa mensagem, aleluia, deixando uma palavra para mim, para a tua vida, acreditando no seu chamado, aleluia, na sua luta diária, porque nós vamos passar por momentos difíceis aqui na terra, mas se mantemos firmes até o final, aleluia, assim como para ele estava guardada a coroa da justiça, para mim e para você também está guardado. E chegará um dia que nós veremos a face de Jesus e olharemos e falaremos, Senhor, foi difícil, mas valeu a pena. Porque se você é homem para trair a sua mulher, se você é homem para bater na sua mulher, se você é mulher para se relacionar com vários homens, seja homem e mulher também para ir para o inferno, aleluia. Seja homem também para após a sua morte se encontrar com o diabo. Porque lá fora nós somos careta, nós somos privados de tudo, sendo que na verdade nós temos a liberdade de fazer tudo. Porém nós olhamos para Jesus, o seu sacrifício na cruz do Calvário, aleluia. Eu posso até querer fazer, mas eu não faço, aleluia, porque a vontade que eu faço não é minha, ela vem de Deus, aleluia. Eu termino aqui dizendo que lá fora o ímpio é muito engraçado, ele olha e diz, olha, eu também sou filho de Deus. E quando um ímpio fala isso para mim, eu tenho toda a autoridade de Deus para dizer, olha, você não é filho de Deus, porque o filho faz a vontade do Pai. Nós somos criaturas criadas por Deus. Só é filho aquele que reconhece o Pai como Cristo Jesus na cruz do Calvário. E o filho obedece e faz a vontade do Pai, mesmo que para isso tenha que perder a sua vida. Mas na verdade com Jesus perder é ganhar. E quem acredita, aplaude o nome do Senhor.